Esse protagonista teve um casamento arranjado com essa garota, e diga-se de passagem que ela não queria muito bem isso não. Ela reclamava tanto dele até que ele começou a chamar a atenção de outras mulheres por conta de todas as suas habilidades, causando um baita ciúme na sua amada esposa. Assim ela acabou mudando de ideia, né? É claro que se vocês gostarem dessa história, quiserem mais, comentem aqui embaixo. Mete aquela bala no like, se inscreve pra gente finalmente bater a meta de 100 mil inscritos. Lembrando que o link do Pix pra quem quiser ajudar o canal e do servidor de Discord tá aí nos comentários fixado pra vocês. Aproveitem o vídeo. A história começa na cidade de Matsuyama com a família Tang. A esposa e o marido estavam consertando coisas e a esposa queria que o marido saísse de lá. Tang disse a Haoran que ele precisava sair rapidamente, pois ela não queria mais esperar mais e não queria ver o seu marido também. Ela explicou a Su Haoran que o seu pai e sua professora haviam arranjado o casamento, mas ela não iria aceitá-lo, considerando isso uma brincadeira para o seu pai. Su Haoran pediu a Tang Xinyi para não ficar mais nervosa, dizendo que aquela era a noite de núpcias dela e era por isso que ela estava agindo daquela maneira. Haoran comentou que aquele dia valia 1 milhão, mas Tang Xinyi disse que ela também tinha dinheiro e perguntou quem é mais que queria sair com ele. Nesse momento, Xinyi jogou um maço de dinheiro para Haoran e imediatamente disse para ele ir com uma outra pessoa, pois ela não queria mais vê-lo nem pintado de ouro. Sua Haoran ficou surpreso e pensou que Tang Xinyi estava sendo tóxica e se perguntou por que ela estava agindo assim, já que ele não havia feito nada de errado. Haoran disse à garota que aceitaria o dinheiro para encontrar outra mulher. Ele pensaria cuidadosamente. O prota sorriu e disse à garota também que um dia ela se apaixonaria por ele de novo, e ele tinha certeza disso, aguardando o futuro dela. A garota ficou ainda mais irritada e mandou o protagonista calar a boca e sair da sua frente. E ela achava ele muito arrogante e nem queria mais ouvir a voz dele. Tang pensou que Su Haoran estava irritando tanto que decidiu ligar para o pai dela e contar o que havia acontecido. Mas ela pediu ao pai que preparasse o avião para Haoran e providenciasse todo o transporte possível. Porém, o pai disse a Tang Xinyi que desta vez ele não conseguia fazer tudo o que queria. Ele pediu que ela não se ofendesse, explicando que ele só queria sua felicidade e desligou a ligação. A garota pensou que seu pai não entendia como era difícil para ela e que não queria mais ver o prota, pois estava cansada dele e nem amava o coitado. Tang Xinyi decidiu que Su Haoran deveria esperar, pois ela iria surpreendê-la, mostrando que não era uma dama comum. O prota chegou em casa naquele momento, pensando que Tang Xinyi precisava se acalmar para que eles pudessem conversar de uma forma mais calma. Com amor, ele se deitou na cama refletindo que, embora isso fosse um pouco difícil, aquela tigresa era sua esposa, e ele gostava realmente dela, ficando satisfeito até com seu comportamento. De repente, os olhos do prota ficaram iluminados, revelando a habilidade do olho celestial, um dos 6 grandes poderes do Buda. Essa habilidade também é chamada de visão dos céus pelos próprios taoístas, permitindo dominar todos os tipos possíveis de hipnose e ver através de literalmente tudo. O prota viu sua esposa chegando e ficou feliz por ser capaz de ver tudo em seu mundo. Ele achava que a sua esposa era muito linda e acabava se apaixonando cada vez mais por ela, capaz de atrair qualquer um. No entanto, Su Haoran refletiu que espiar as outras pessoas não era uma prática adequada. Ele nunca deveria fazer isso de novo, pensava consigo mesmo. Então, pensou e decidiu que, sendo a sua esposa, não havia problema em encarar os olhos lindos dela. Porém, Su Haoran ouviu alguém batendo na porta ao lado e não conseguiu identificar quem poderia ser, já que Tang Xinyi não estava esperando visitas. Ele percebeu que alguém havia chegado e pensou que isso ocorreu justamente quando ele estava prestes a descansar após um dia longo que deixou ele infeliz. Su Haoran foi até a entrada e ouviu Tang Xinyi chamando, pedindo ajuda. Ele pensou no que poderia estar acontecendo com a sua noiva e começou a subir rapidamente as escadas, imaginando que algum canalha queria sequestrar a sua amada, o que ele considerou um grande atrevimento. Ele correu até ao quarto da sua esposa e arrombou a porta com um rugido para assustar os intrusos. Su Haoran notou que Xinyi estava muito assustada e ela pedia ajuda ao marido, pois temia os bandidos. Su Haoran viu que os bandidos no quarto estavam quebrando a janela e não sabia o que eles queriam com a sua amada Tang Xinyi. Havia 2 ladrões na casa e eles pensaram que o marido da mulher havia ouvido o som de vidro quebrando e aparecido. Ele tirou seu casaco para cobrir a sua amada, pois estava com frio e não tinha tempo de colocar roupas quentes. Su Haoran perguntou a Tang Xinyi se ela realmente estava bem e como ela estava se sentindo ou se os ladrões tinham machucado ela. A garota respondeu que ouviu alguns sons, enrolou-se uma toalha e saiu, perguntando por que ele estava questionando isso. O prota perguntou aos ladrões se eles invadiram de repente e atacaram a sua esposa pensando que eram heróis. Os ladrões, nervosos, disseram a Su Haoran que se fossem estúpidos poderiam subir e ele limparia suas mentes rapidamente. Naquele momento, um dos ladrões começou a caminhar em direção a eles com uma faca e o amigo dele pediu que se apressasse e cuidasse de Tang Xinyi, planejando sair rapidamente da casa. A garota ficou surpresa percebendo que o ladrão estava muito próximo dela. Ele tentou golpeá-la com uma faca e ela não conseguiu se defender do ataque. Nesse momento, Su Haoran agarrou o ladrão pela mão, perguntando o que eles queriam fazer e se poderiam levar a cabo seu plano. Então, Su Haoran golpeou o ladrão no rosto com o joelho, surpreendendo o cara, que ficou impressionado com os reflexos e a reação do prota. Ele perguntou ao ladrão se ele havia avaliado 10 em 10 e se realmente pensava que poderia derrotá-lo, ao qual mesmo se deitou ao chão pedindo perdão, e para que o deixasse ir, prometendo que nunca mais atacaria ele e aprenderia a lição. No entanto, o prota continuou batendo no ladrão, percebendo que ele merecia isso por sua crueldade. Agora, o ladrão pedia misericórdia. Su Haoran agarrou a mão do ladrão, impedindo ele de atacar de novo, pensando que havia sido imprudente e não queria aceitar a derrota.
O prota se defendeu e então o ladrão caiu ao chão, percebendo que não podia fazer nada contra as habilidades de Su-Horan, um lutador que era muito experiente por sinal. Então o prota derrotou ele ali mesmo. Ele colocou o pé sobre o ladrão pensando que ele deveria implorar por misericórdia. Afinal, como é que poderiam ousar atacar a sua amada esposa? O prota ordenou que o ladrão respondesse quem o havia enviado para atacar a sua esposa e por que é que queria acabar com ela, e quem poderia se beneficiar com a morte de sua amada. O ladrão pensou em como Su-Horan era tão rápido e como alguém poderia ser capaz de fazer tal coisa, atacando-os e deixando-os indefesos. O ladrão começou a recuar, percebendo que não podiam lidar com Tang Xingyi agora, protegido por um lutador invulnerável. Ele saiu pela janela percebendo que Su-Horan era realmente muito forte e que ele não conseguiria enfrentá-lo sozinho, precisando de ajuda para cumprir a sua missão. No entanto, o prota começou a perseguir o ladrão, querendo respostas para todas as suas perguntas sobre quem os havia enviado em sua missão. Su-Horan perguntou ao ladrão se ele ainda queria fugir depois de ter visto sua esposa. Enquanto isso, Tang Xingyi pensou que o protagonista simplesmente era louco e se perguntava quem ele era e de onde vinha tanta força e habilidade de luta. Pessoas entraram na sala e perguntaram à senhorita Tang o que havia acontecido e se ela havia sido atacada. Todos estavam preocupados. Ken perguntou a Tang Xingyi se ela estava bem, tendo chegado com seus homens todos para lutarem armados. Tang Xingyi ficou feliz em ver o tio Qian e pediu para que ele não ficasse nervoso, pois eles já haviam cuidado dos invasores. Qian disse a Tang Xingyi que enquanto Su-Horan estivesse lá, nada de mal aconteceria com ela, pois ele sempre protegeria sua esposa. A garota sentou-se na cadeira e disse ao tio que ele e seu pai sempre quiseram que ela ficasse com Su-Horan, mas ela simplesmente não entendia nada. Ela perguntou ao tio se o protagonista realmente era tão incrível e se não poderia encontrar um namorado melhor do que ele. Qian explicou que Su-Horan era discípulo de Wang Chen, e essas palavras não eram vazias, pois os seus professores eram conhecidos por muitas pessoas respeitadas. Ele disse a Tang Xin que se o protagonista conseguiu se tornar discípulo de Wang Chen, ela não deveria questionar o seu talento. Tang considerou isso um elogio e não ficou surpresa, pois o seu tio Qian era um grande admirador de Su-Horan, amando muito aquele homem desde sempre. Tang Xin achou que os inimigos pareciam profissionais e se preocupava com a saúde de Su-Horan naquela luta. Nesse momento, o prota estava andando pela rua pensando que nem tudo havia saído como planejado. Ele precisava lidar com os canalhas do departamento de Tang. Su-Horan estava segurando a sua mão onde havia um ferimento e pensou que isso não era nada bom. Parecia que os inimigos tinham calculado tudo e tinham um plano melhor. O prota olhou ao redor e perguntou aos ladrões onde é que eles estavam, dizendo que logo os encontraria de qualquer maneira e os puniria. O protagonista então ordenou para que todos saíssem e não ficassem se escondendo, pois como ousavam ir à casa de sua esposa e perturbar a sua paz. O ladrão estava escondido atrás de um carro e o protagonista continuou insistindo para que ele aparecesse, dizendo que sabia que ele estava ali se escondendo. O ladrão respondeu que queria ser um herói, mas ao mesmo tempo não conhecia sua própria força e como é que poderia ter certeza de que Su-Horan derrotaria rapidamente. Nesse instante, o ladrão acelerou a motocicleta pensando que poderia pegar o prota de surpresa e estava decidido a se vingar do marido de sua vítima, pois Su-Horan havia interferido em seus planos, frustrando todos os seus objetivos. O ladrão dirigiu em direção ao protagonista, afirmando que todos que estivessem em seu caminho deveriam morrer, prometendo enviar o prota para um outro mundo de uma forma bem rápida. Ele disse que Su-Horan precisava morrer porque os pressionou e apesar de terem perdoado antes, isso não aconteceria novamente. O prota perguntou ao ladrão se eles realmente haviam pedido misericórdia e pensou que parecia que ele havia enlouquecido com um golpe. No instante, Su-Horan lançou agulhas afiadas em direção ao ladrão, acreditando que isso seria o suficiente. As agulhas perfuraram a garganta do ladrão e ele ficou surpreso, não esperando que o prota tivesse tempo para reagir. O ladrão, sentindo dores, caiu ao chão rolando de costas sobre a motocicleta sem entender como o prota conseguiu detê-lo tão rápido. Deitado ao chão, o ladrão em dores perguntou ao prota o que ele havia feito e como ele conseguiu atacá-lo. Alckmin mesmo respondeu que não mentiria e que realmente precisava de todas as informações. Ele disse ao ladrão que faria uma pergunta e esperaria por ajuda, e perguntou se o ladrão poderia tomar a iniciativa de começar a responder as perguntas. Alckmin mesmo, concordando, disse ao protagonista que começariam, e ele percebeu que deveria descobrir tudo sobre o seu inimigo para se vingar ao máximo. O protagonista, ameaçando o ladrão com uma agulha, perguntou novamente quem foi que o enviou. Alckmin mesmo concordou, dizendo que responderia as perguntas necessárias. Revelou ao prota que foram enviados por Bao, que havia dado a tarefa e que ele só era culpado por Xingyi estar em perigo. Nesse momento, Su-Horan silenciou o ladrão, querendo lidar rapidamente com ele por causa de seu erro. O ladrão perplexo pensou que o protagonista havia prometido não tocá-lo e nem cumpriu sua palavra. Caído ao chão, o ladrão ouviu o prota dizer que não havia necessidade de morrer e que ele queria conversar um pouco mais com seu novo amigo. Ele agradeceu ao ladrão e disse que não poderia ajudá-lo, mas pediu que lutasse com ele até o fim. Su-Horan então começou a usar sua habilidade ocular e, usando sua habilidade celestial, percebeu que poderia encontrar muitas informações sobre o ladrão e seu próprio chefe. O ladrão ainda estava inconsciente e Su-Horan decidiu aproveitar a oportunidade para descobrir mais sobre ele. Foi então que notou uma tatuagem nas costas do ladrão. Imediatamente reconheceu o símbolo, percebendo que se tratava de um membro da Sociedade dos Deuses Negros. Essa descoberta o surpreendeu, pois não esperava que enviasse um assassino de Tang. Su-Horan perguntou como Tang Xi poderia ter se envolvido com esses indivíduos de má reputação. Pensando na situação, ele decidiu pegar o telefone e informar as pessoas importantes de que havia completado a missão. Ligou para o tio Qian, comunicando
explicando que o assassino havia sido eliminado e que não precisavam mais se preocupar, pois a sua esposa estava segura agora. Subindo na moto do ladrão, o protagonista percebeu que o veículo era potente e decidiu usá-lo para sair dali de uma forma rápida, sem perder tempo procurando um carro. O protagonista pediu ao tio Kim que enviasse alguém para retirar o corpo do ladrão, evitando assim ser pego, e começou a andar de moto de uma forma rápida, enquanto Kim, surpreso, questionava o motivo de ter que retirar um certo corpo. O prota explicou que precisava ir para algum lugar e que voltaria em breve para discutir todos os assuntos importantes. Poucos minutos depois, Suhana chegou a um enorme prédio onde acreditava que o seu alvo estava. Ele desceu da moto determinado a resolver o problema e garantir que ninguém atacasse a sua amada de novo. Pensou em Baoetan, o hospital mais famoso da cidade de Son, e se perguntou por que sua amada era alvo deles. O protagonista questionava se o médico Son era realmente tão famoso e qual a reputação dele com a sociedade dos deuses. Usando suas habilidades, o protagonista começou a observar o hospital, tentando entender o que estava rolando lá dentro. E ele refletia sobre quem estava envolvido, pensando que, uma vez lá dentro, puniria todos os responsáveis. Neste momento ouviu um som e pensou se poderia ser um assassino, pois os seus inimigos poderiam ter percebido sua visita. Um carro passou em alta velocidade na frente do prota, que se perguntou que tipo de pessoa era aquela e como apareceu ali. E ele pensou que talvez fosse até um assassino e que, embora o carro fosse bom, o motorista parecia ruim e talvez estivesse dirigindo sob efeito de álcool. Quando o motorista saiu do carro, Suhana se preparou para confrontá-lo e expressar as suas opiniões sobre a direção perigosa. Para sua surpresa, o motorista o chamou de irmão e perguntou como é que ele estava, deixando o prota perplexo ao ver que se tratava de uma senhora. Ela era uma jovem muito bonita e disse ao protagonista que se sentia muito mal e queria que ele se sentisse bem. Suhana ficou surpreso pensando que ela estava mudando de opinião e notou que o motorista era realmente impressionante, além de muito atraente. Ele se viu apaixonado por aquela garota e a jovem perguntou ao irmão de Suhana se ele poderia levar a sua irmã mais nova ao hospital mais próximo, onde poderia ajudá-la. Ela tirou dinheiro de sua carteira e disse ao protagonista que pagaria para que tudo fosse necessário para levar a sua irmã ao hospital. O prota olhou para a jovem que lhe oferecia dinheiro e percebeu que poderia ajudar a senhora que parecia estar machucada, segurando a mão dela, pensando que o dinheiro estava sendo oferecido em vão e que ele poderia ajudar sem precisar da grana. O prota apertou a mão da mulher, feliz por poder ajudar alguém em um momento difícil. Decidiu que nunca aceitaria dinheiro de uma senhora. Compreendendo a gravidade da situação, o protagonista disse à jovem que ela estava envenenada e que precisava de ajuda rápida, concordando em levá-la ao hospital. Ele entrou rapidamente no carro com a jovem, desejando ajudá-la o mais rápido possível e dirigiu até o hotel mais próximo, onde achou necessário verificar que os inimigos haviam feito e com que tipo de veneno envenenaram a senhora. Ao chegar no hotel, foram recebidos e informados que estavam felizes por terem sido escolhidos com destino. Suhana queria dizer ao administrador que não era um casal, mas o recepcionista continuou falando como se fossem e sugeriu que eles fossem ao quarto 305 para descansar. Ele mencionou que o elevador não estava funcionando e que teriam que subir pelas escadas, pensando que os jovens poderiam ajudar os hóspedes. Suhana subiu ao quarto com a senhorita ferida, desejando ajudá-la rapidamente antes que o veneno afetasse ainda mais o seu corpo. Ele colocou a jovem na cama, percebendo que ele estava respirando com muita dificuldade, sinal de que o veneno começava a fazer efeito. O prota tentou ajudar a garota, procurando um lugar onde pudesse aplicar o remédio. Utilizando suas técnicas, ele acreditava que poderia talvez ajudá-la. O prota inseriu agulhas no corpo da jovem, acreditando que isso a curaria e confiava no seu sucesso de tratamento. Aos poucos, a jovem começou a se mexer e o prota percebeu que o seu método estava realmente funcionando. E após alguns minutos, a jovem abriu os olhos confusa sobre como havia chegado ali e o que estava acontecendo. Ela nem se lembrava de nada e o que a preocupava nesse momento, a jovem olhou para o lado, notando estranho ao seu lado, que era o protagonista, se perguntando como ele havia aparecido ali e o que é que ele queria dela. O prota ficou muito feliz ao ver que a jovem havia despertado e perguntou o que havia acontecido com ela, sentindo-se aliviado por ela estar acordada. A jovem começou a gritar e perguntando ao protagonista quem ele era e o que ele havia feito com ela e por que estava ao seu lado enquanto ela dormia. Ao que o prota tentava explicar que ela havia sido envenenada e que ele a salvou, dizendo que deveria ao menos agradecer por ele não tê-la abandonado. A jovem perguntou se ele realmente havia salvado e questionou que tipo de álcool ela havia consumido, já que estava tão desorientada e sem lembranças. Ela contou que só queria ir à festa de aniversário de uma amiga e se divertir, mas lembrou-se de que um homem se aproximou e insistiu para que ela bebesse mais. Ele não queria ir embora, o que a incomodou. E ela ainda disse ao protagonista que o homem a embebedou e que ela saiu da festa com a desculpa de que precisava acordar cedo para trabalhar. Suhana começou a explicar que esse cara usava um método muito comum, mas a jovem não entendeu o que ele estava querendo dizer. Ela começou a gritar, acusando o protagonista de ser um maníaco, achando assustador o que ele pretendia dizer. O prota percebeu que havia agulhas no corpo dela que precisava removê-las para evitar mais problemas, e a jovem disse que estava com dor, perguntando o que ele havia feito e como poderia aliviar a dor. O prota segurou a mão dela com firmeza, pedindo que não interferisse enquanto ele a curava. O prota explicou que precisava remover as agulhas e pediu para que ela ficasse imóvel para que não se machucasse mais, e ele começou a retirar as agulhas enquanto a jovem pensava que isso ajudaria, mas estava preocupada com a dor. Lágrimas começaram a cair dos olhos dela, temendo que a dor fosse intensa, e ela questionou as origens das agulhas e quem estava envolvido. A jovem começou a gritar fazendo barulho por todo o hotel e disse ao protagonista que estava doendo muito, e ele respondeu que não deveria doer tanto. O gerente do hotel, ouvindo o barulho, pensou que o prota estava fazendo bagunça, sem esperar que algo sério estivesse acontecendo. A jovem ameaçou chamar a polícia, acusando o protagonista de ser doente e causando-lhe dor e sofrimento. O prota continuou removendo as agulhas, explicando que estava tentando salvá-la, e ela perguntou seu nome e ele respondeu que era Suhana, perguntando o nome dela em volta. A jovem disse que se chamava Don Siyu e que a sua amiga a chamava
estava assim. Dong Se-yu afirmou que estava sofrendo muito e que agora não sairia daquela cama por nada, nem por $1 milhão. Logo ela parou de ficar histérica e perguntou ao protagonista se ele realmente havia dito que o seu nome era Su Haoran, o que achou muito interessante. Dong Se-yu perguntou se ele era o mesmo que recentemente se casou com Shin-Yi no exterior e ela parecia saber de tudo sobre o prota, que confirmou, dizendo que era ele de fato, a pessoa lendária que ela havia mencionado. Dong Se-Yu disse ao protagonista que era melhor amigo de Shin-Yi e que ela sabia que ele era capaz de remover as toxinas com a ajuda de agulha, chamando ele de médico mágico. O prota confirmou que havia purificado o veneno e sugeriu que ela descansasse e voltasse para casa no dia seguinte, ao que Dong Se-Yu disse ao prota que iria visitá-lo junto com Tang Xin no dia seguinte e que poderiam conversar, o que seria muito saudável para todos. Dong Se-Yu comentou que o protagonista casou com a bela deusa Tang Xin e que muitas pessoas queriam que a mulher fosse a sua esposa. Ela avisou que muitos mestres na cidade de Sonan já queriam desafiá-la e pediu que tivesse cuidado com os lutadores. O prota assegurou que tomaria cuidado e que se defenderia, assim como os atacaria se necessário. Ele pensou que todos os mestres não eram nada para ele e queriam ver qual deles era mais forte, não devendo subestimar as suas habilidades. Depois de um tempo, o prota voltou para casa e quis discutir tudo com o tio Qian para resolver o problema com seus inimigos. Qian perguntou se o protagonista conseguiu obter alguma informação do ladrão que pudesse ajudar, ao que o mesmo estava ao lado, dizendo ao tio que conseguiu verificar algo importante sobre o ladrão, revelando que as pessoas envolvidas eram da Associação dos Deuses das Trevas, uma organização poderosa e perigosa. Qian perguntou se ele estava enfrentando esses inimigos sozinhos e aconselhou o prota a dormir em quartos separados da garota para que não se machucasse, pensando na segurança de ambos. Quando Qian saiu, Tang Xin perguntou ao protagonista por que ele ficou ausente por tanto tempo e o que é que ele fez depois de capturar o ladrão. O prota viu nisso uma oportunidade para brincar com Tang Xin, imaginando que ela ficaria irritada com suas palavras. O prota perguntou à esposa se ela não lhe daria mais dinheiro para se divertir em algum lugar, dizendo que se divertiu muito a noite passada. Tang Xin ficou irritada, jogou um travesseiro nele e o chamou de idiota, pedindo para que seu amante não agisse daquela maneira. Ela jogou objetos e a situação ficou feia, e saiu da sala dizendo ao protagonista que seria melhor que ele não voltasse para casa, pois certamente a vida seria melhor sem ele. Su Haoran deitou no sofá pedindo à garota para esperá-lo, pedindo que ela não ficasse brava com ele por causa de ninhariz e que as suas palavras não foram sérias. Na manhã seguinte, às 7 horas, a garota acordou e decidiu despertar o seu marido, que ainda dormia. Ela chutou a porta pensando em bater nele, pois ele dormia até o meio-dia todos os dias e não fazia nada. Furiosa, a garota exigiu que o preguiçoso Su Haoran levantasse, questionando por que ele sempre dormia tanto e não fazia nada. Ela puxou o cobertor perguntando ao prota por que ele ainda estava dormindo, já que hoje era um dia importante e eles poderiam sair para dar um passeio. Nesse momento ela congelou de surpresa, pois não esperava ver o protagonista naquela situação. Su Haoran perguntou a Tang Xin por que ela precisava dele tão cedo, dizendo que sentia falta dela pela manhã. Ao que a garota, ainda surpresa, perguntou ao prota por que ele dormia daquele jeito e no que ele estava pensando para agir assim. O prota explicou que dormia assim para evitar que qualquer pessoa acordasse de manhã, pois não gostava disso. Tang Xin perguntou quem iria lá para vê-lo e pediu que ele se levantasse e acompanhasse até a empresa. Ao que o prota, surpreso, perguntou por que precisava ir com ela tão cedo, já que não tinha nada para fazer. Tang Xin parou e explicou tudo ao marido para que ele entendesse e não fizesse mais perguntas desnecessárias. Ela lembrou ao prota que ele havia prometido ao pai dela que a protegeria e por isso deveria ser o seu motorista e protegê-la na estrada. Su Haoran dirigiu em um carro de luxo perguntando o que faria ao chegar ao escritório, pois não sabia ao certo, e perguntou à esposa se ela gostaria de falar sobre a situação da cidade de logística do leste asiático, considerando isso importante. Tang Xin disse que conversariam sobre isso mais tarde e perguntou ao prota se ele havia estudado Kung Fu com o mestre Wang Cheng, destacando a importância disso. Ela comentou que achava que o mestre mágico só poderia prever o destino dos outros, e Su Haoran admitiu que o mestre parecia um pouco louco, mas era muito talentoso. Ele disse à garota que a empresa Tang poderia se tornar uma corporação internacional e logo entrar no mercado mundial, sugerindo que agradecesse ao professor por tudo, mas a garota não gostou das palavras do marido, achando elas falsas. Tang Xin perguntou ao protagonista que mais ele sabia fazer além do Kung Fu e se ele poderia interpretar Vilar. Ele concordou, então ela perguntou se ele sabia tirar com um arco e o prota também concordou, mas a garota não acreditou que ele estivesse falando a verdade e duvidou de algumas de suas habilidades. Ele estava apenas mentindo para ela e disse a Tang Xin que se os homens naturalmente já têm boas habilidades de pontaria e que ela gostaria de testar isso por si mesma. Tang Xin ficou furiosa e chamou o protagonista de canalha, afirmando que logo veria se ele era apenas um fanfarrão ou se tinha habilidades reais. Após alguns minutos, eles chegaram ao prédio e o prota percebeu que Tang Xin o havia levado a um local diferente do esperado, o que deixou ele confuso. Su Haoran perguntou a Tang Xin se tudo era verdade e ela confirmou que queria testar as habilidades do marido, começando com bilhar. Eles foram ao clube de bilhar, onde foram recebidos por uma mulher na entrada. Xin apresentou o protagonista perguntando se seria difícil para ele jogar bilhar com ela para testar o seu nível, e disse à mulher que Su Haoran conheceria a verdadeira força da rainha do bilhar. A mulher chamada Sue concordou com Tang Xin e disse que ela e o protagonista poderiam começar a jogar, mencionando que tentaria vencê-lo. Sue disse a Su Haoran que esperava que ele não se importasse se ela começasse jogando. E o jogo começou e Sue, confiante em suas habilidades, se inclinou se preparando para o primeiro lance. Ela sabia que ninguém havia sido capaz de vencê-la até então, e deu a tacada inicial e as bolas se espalharam conforme planejado. Uma delas caiu na caçapa, seguida rapidamente por outra segunda, e o que poderia ser visto com coincidência. No entanto, quando a terceira bola entrou, o público ficou surpreso e a quarta bola também caiu na caçapa, deixando todos incrédulos. Ninguém havia visto uma tacada tão boa antes e as pessoas elogiaram Sue, dizendo que ela era a melhor do mundo no jogo
jogo de sinuquinha. Sue continuou encaçapando as bolas sem dar chance ao oponente e ela estava feliz com seu desempenho jogando com facilidade como havia feito a vida toda. Superando todos os mestres, as pessoas ficaram impressionadas dizendo que Su Haoran não tinha nem chance contra uma oponente tão habilidosa. Tang Xinyi elogiou as habilidades de Sue acreditando que ela poderia vencer qualquer jogo com facilidade. Enquanto continuava elogiando a garota, Tang Xinyi percebeu que seu amigo havia adormecido e nem assistiu o jogo já fazia um tempo. Ela beliscou Su Haoran perguntando por que ele havia dormido e respondeu que ele estava muito cansado da noite anterior. Neste momento, Sue errou uma tacada falhando em encaçapar a bola, achando que não havia calculado o ângulo correto. A esposa do prota apertou ainda mais Su Haoran perguntando como ele não conseguia acertar a caçapa. Sue sorriu dizendo a Tang que era normal, pois a mão dela estava tremendo, e sugeriu que o protagonista começasse sua parte no jogo, pedindo desculpas por deixá-la com uma má posição de bola em um início de ataque difícil. As meninas comentaram que com a bola branca atrás da bola preta, Su Haoran só poderia acertar a bola número 2, tornando tudo muito mais complicado. Uma das amigas concordou dizendo que Su Haoran teria um momento difícil e que seria desafiador para ele bolar um plano. Tang Xin desejava que seu marido perdesse para que ele não pudesse mais se gabar de ser o melhor em tudo. Su Haoran começou a polir o taco, determinada a surpreender a sua esposa, dizendo a todos que nada de ruim havia acontecido e que mostraria o Masterclass. Quando Su Haoran fez a primeira tacada, conseguiu marcar de imediato, surpreendendo a todos ao passar a bola por cima da outra e encaçapá-la. Ninguém conseguiu entender como foi que ele fez aquilo e as meninas pareciam ficar impressionadas, percebendo que ele havia jogado direto na caçapa de uma forma fantástica. Tang Xin também ficou surpreso e Sue comentou que a chance de encaçapar a bola era incrivelmente baixa, mas o prota havia conseguido. E ele disse a todos que teve sorte e que esse tipo de lance dependia completamente da sorte, não tendo planejado o arremesso. As meninas elogiaram Su Haoran impressionadas com sua habilidade e começaram a recolher as bolas para uma nova partida, incentivando Sue a jogar com todas as suas forças. A garota olhou para o prota percebendo que ele sabia jogar sinuca e nunca esperou que ele tivesse no mesmo nível que ela ou talvez até maior. As meninas junto com Tang Xin ficaram encantadas com o jogo de Su Haoran, pedindo para que ele a ensinasse a jogar também. O prota decidiu jogar como um profissional, mostrando suas habilidades, ensinando a todos como marcar as bolas. Lá ele, no chute inicial da nova partida, Su Haoran encaçapou a bola, seguindo seu plano e aproveitando a oportunidade. As meninas comentaram que ele era muito habilidoso e que era a primeira vez que viam alguém capaz de competir com a garota, até jogando melhor do que ela. Uma das amigas disse que de repente se apaixonou por Su Haoran, que não esperava que ele fosse um professor tão bom, capaz de fazer as outras coisas também. O prota explicou a Sue que naquela posição ela deveria circular a bola 8 ou jogar a bola branca por cima, considerando a situação interessante. Tang Xin pensou que realmente era uma situação interessante, percebendo que seu marido era mais talentoso do que ele imaginava. Ele estava determinado em encaçapar a bola e disse que poderia fazer isso, e a garota afirmou que Su Haoran não conseguiria lançar com tanta precisão e que agora estava em uma posição muito difícil. Tang Xin disse que não seria possível contornar a bola, mas se ele apenas tocasse sem marcar, deixaria uma boa posição para o próximo lance, e disse a Su Haoran que era por isso que ele definitivamente perderia aquele jogo, e que ela não acreditava que alguém pudesse sair daquela situação. Su Haoran desafiou Tang Xin perguntando se ela teria coragem de fazer uma aposta, já que não acreditava em sua habilidade, e de repente disse a ela que se ele conseguisse derrotar Sue, ele a beijaria. Esta era a sua condição e ele ficaria satisfeito, mas a garota ficou paralisada de surpresa e Su Haoran se aproximou dela, perguntando o que ela diria se concordava com o termo do jogo. Nesse momento, alguém disse ao protagonista que não havia como ele conseguir o que tinha em mente e que explicaria por que ele estava errado. Era o jovem mestre do pavilhão de pulgas, Song Xiaobao, que afirmou que a aposta de Su Haoran era estúpida e que definitivamente não se concretizaria hoje. Tang Xin ficou contente ao ver Song Xiaobao dizendo que não esperava sua vinda hoje para ajudá-la com a aposta. Xiaobao comentou com a garota que ouviu dizer que ela havia ido para o exterior recentemente e que ele sentiu falta dela durante todo esse tempo, desejando vê-la. A mesma surpresa pediu ao cara que a chamasse pelo seu nome, dizendo que ainda não estava acostumado a ser chamada de querida. Su Haoran riu das palavras de Tang Xin, o que deixou Xiaobao irritado. Ele perguntou a Su Haoran do que ele estava rindo, afirmando que ele não era ninguém. Song Xiaobao questionou como a protagonista ousava mencionar um beijo com sua amada e se realmente achava que merecia isso hoje. O prota respondeu que Tang Xin era sua esposa, que não havia feito nada de errado, perguntando por que Song Xiaobao de repente se interessou por eles. O prota ainda disse que achava Song Xiaobao engraçado, questionando por que ele se importava se ele beijava sua esposa ou não, perguntando quem ele pensava que era. Nesse momento, alguém interrompeu dizendo a Song Xiaobao que ele não merecia Tang Xin de jeito nenhum, questionando por que ele pensava que poderia gostar dela. Era Dong Xiu, que afirmou que Song Xiaobao era insignificante em comparação ao protagonista e que ela não sabia de onde ele tirava tanta coragem e confiança no sucesso. Dong Xiu disse que Song Xiaobao era sem vergonha e perguntou a Tang Xin por que ele estava ali. Xiaobao ficou surpreso ao ver essas palavras de Dong Xiu, percebendo que ela estava dizendo a verdade e que ele não tinha chances como uma dama como Tang Xin. Ela sorriu pedindo a Dong Xiu que tivesse cuidado com suas palavras, pois isso poderia ofender o pobre homem e ferir o seu ego. Xiu respondeu que não estava apenas dizendo a verdade e que já entendia a situação, garantindo que não queria ofendê-lo apesar do seu mau caráter. Ele chamou Su Haoran de pirralho, dizendo que talvez não acreditasse mais em suas palavras, mas logo perceberia que estava enganado. E ele perguntou a Song Xiaobao o que ele aprenderia se realmente o faria desaparecer deste mundo ou se espancaria até a morte. Ele e seus amigos disseram a Xiaobao que ele simplesmente não conseguia entender. Talvez toda a sua ostentação estivesse ajudando a crescer, e ele era tímido
na verdade com a altura. Xiaobao ficou furioso contando com Su Haoran que estava brincando com fogo, que não estava de brincadeira e queria visitá-lo em breve. Tang Ji ficou chocada e percebeu que tinha que resolver o conflito antes que o protagonista e Song começassem a se agredir de verdade. Ela então disse a Xiao para ter boas maneiras e não começar uma briga no clube de celebridades, pois isso não era necessário. Xiaobao olhou para Su Haoran com raiva, pensando que essa pessoa imprudente teria o que merecia, e fingiu-se um herói na frente da doce garota. Xiaobao perguntou se ele não havia tentado fazer uma aposta com Tang Xin e achava que era o melhor do mundo, e disse a Su Haoran que aceitaria a aposta e que não tinha medo, mas que ele não conseguiria encaçapar a bola, pois isso era impossível, e de repente disse que apostaria 200 mil pilas. Ele perguntou se o protagonista teria coragem de aceitar o desafio, e o mesmo disse a Xiaobao que não havia problema, mas que tinha uma condição: se ele perdesse, sairia de lá e nunca mais voltaria. Su Haoran perguntou a Xiaobao se ele ouviu essas palavras e disse que até mesmo um professor de classe mundial ficaria surpreso com tal golpe. Ele mencionou que a taxa de sucesso na oposição era inferior a 30% e perguntou como é que ele lidaria com isso. O prota concordou com Song Xiaobao, entregando a sua jaqueta para a esposa, pensando que seu oponente parecia acreditar que já havia até vencido a aposta. Xin percebeu que nem mesmo Sue poderia resistir a tal golpe e que ela só queria envergonhar um pouco seu Haoran na frente dos meninos. Tang percebeu que se o protagonista perdesse a aposta contra Song Xiaobao seria humilhante para ele e para ela, e ela teria feito tudo em vão. O prota começou a polir o seu taco, percebendo que estava pronto para brincar e que não estava cansado de brincar com Sue. Agora ele iria punir Song Xiaobao por seu atrevimento e começou a pensar em como poderia sair daquela posição e executar o chute corretamente para encaçapar a bola. Nesse momento o prota começou a usar a habilidade dos olhos sagrados, o que ajudaria a executar o chute como planejado. Ele viu claramente a trajetória pela qual poderia acertar a bola, acreditando em seu sucesso. Se preparando para o ataque, ele pensou que se falhasse, Xiaobao riria dele por seu comportamento. Dong Xiu e sua esposa ficaram muito surpresos, se perguntando se o protagonista realmente queria acertar a bola com a mão esquerda e como é que ele planejava vencer. Ela percebeu a determinação do prota, percebendo que era muito difícil também estar naquela posição, e se seu marido teve que usar a mão direita, era muito impressionante. Tang Xin perguntou se o protagonista seria capaz de executar um golpe tão difícil com a mão esquerda sem sequer descansar depois de solar a garota na sinuca, o que parecia bem desafiador. Naquele momento o prota bateu na bola, percebendo que a tacada não era tão difícil, mas tinha que acertar a bola acreditando no seu sucesso. A bola branca tocou na vermelha e o protagonista já havia completado metade do seu objetivo. Agora a bola deveria cair na caçapa devido à rebatida, e naquele instante a bola vermelha caiu na caçapa, significando que o prota ganhou a aposta e Song Xiaobao deveria pagar a ele 200 mil pilas. Dong Xiu e a garota ficaram surpresas, se perguntando como o prota conseguiu acertar daquele jeito e encaçapar uma bola tão difícil. Song Xiaobao também viu a tacada do protagonista e ficou completamente chocado. Ele não conseguia entender como o prota conseguiu encaçapar a bola, pois muitos nem conseguiam. Todos ficaram felizes e disseram que Su Haoran conseguiu marcar a bola, o que foi incrível, e até eles não acreditaram no sucesso dele, e foi muito bom. O amigo disse ao protagonista que não só conseguiu encaçapar a bola, mas também posicionou a bola branca em frente à bola preta, o que foi ainda melhor. Su Haoran melhorou sua posição em uma tacada, percebendo que bastava encaçapar a última bola para terminar o game. Ele acertou a última, que caiu claramente na caçapa, e ficou feliz que tudo deu certo. O principal, ele disse que era sempre acreditar no melhor. Su Haoran disse a Song Xiaobao que tudo aconteceu exatamente como planejado e que queria terminar o jogo de uma forma grandiosa. As meninas ficaram encantadas com a atuação de Su Haoran, dizendo que amavam ele e que ele cativou ela com as suas performances. Definitivamente havia magia no charme dele. Dong Xiu também ficou muito feliz, dizendo que tudo estava ótimo e que sabia que Su Haoran era o melhor e que ela faria qualquer coisa por ele. Tang Xi olhou para o marido, pensando que antes não acreditava que ele poderia derrotar Song Xiaobao, mas ele realmente a surpreendeu. Então o prota perguntou a Song Xiaobao para onde é que ele queria ir agora que havia perdido. E o mesmo queria sair imediatamente, esquecendo toda sua aposta. Ele jogou dinheiro na mesa de bilhar, dizendo ao protagonista que milhares não significavam nada para ele e que um homem pobre e lamentável poderia pegar o dinheiro. Su Haoran perguntou a Song Xiaobao se ele tinha permissão para sair, se não deveria cumprir a sua aposta. A guarda então disse a ele que o irmão era filho do médico mágico da Senda Clínica Mundial e que ele não deveria testar a sua paciência ali. O prota começou a usar os olhos sagrados e perguntou ao menino se aquela era realmente a Clínica Mundial. O prota olhou para Song Xiaobao com a ajuda dos seus olhos, notando a tatuagem em seu corpo, percebendo a importância. Su Haoran entendeu de onde vinha o filho de Xiaobao e por que ele queria interferir em seus negócios. Tang disse ao garoto que se cumprisse sua promessa agora, manteria pelo menos um pouco de dignidade, o que seria o certo. Mas a esposa também disse a Xiaobao que se ele simplesmente fosse embora sem cumprir a sua promessa, seria desprezado no futuro, sem nenhuma dignidade a mais. Song Xiaobao percebeu que não tinha outra escolha e que deveria cumprir a sua promessa, caso contrário, não poderia sair dali e definitivamente queria se comportar como um homem. Naquele momento, Song Xiaobao caiu ao chão e se sentiu muito envergonhado, mas decidiu não se humilhar na frente dos presentes. Então ele começou a rolar ao chão em direção à saída e tudo correu perfeitamente para ele. Todo o seu pessoal começou a seguir o senhor e Tang Xi começou a rir, comentando que parecia que seu inimigo, Song Xiaobao, já havia passado por algo semelhante e lidava bem com isso. Enquanto isso, Xiaobao reclamava como era humilhante o que o protagonista fez e ordenou a dois homens que ficassem de olho no prota e eliminassem assim que tivessem a chance. Eles todos concordaram e seguiram para o restaurante, enquanto Dong Xiu disse a Tang Xin que conheceu seu marido ontem e que nem imaginava que ele fosse definitivamente seu marido. Ela mencionou que ontem não foi um bom dia, pois ela foi envenenada, mas felizmente salvaram. Ela contou a Tang Xin que Su Haoran tinha habilidades excepcionais e a curou com simples agulhas. A garota perguntou ao protagonista se o tratamento de acupuntura
acupuntura poderia realmente desintoxicar o corpo, e ele explicou que na acupuntura chinesa existiam métodos externos e internos, e que o veneno pode ser removido usando o tipo externo. O prota sugeriu que Tang Xingyi deveria então usar um bom método interno para restaurar o corpo e fazer o tratamento funcionar. A garota ficou surpresa perguntando ao prota se o seu professor realmente lhe ensinou tudo isso, admitindo que não sabia que ele possuía tais habilidades. Dong Xiu comentou que o professor do prota parecia ser incrível, pois ele conseguiu ensinar essas habilidades a um aluno. O prota concordou, afirmando que o seu professor era excelente e até o pai de Xingyi o chamava de mestre, respeitando ele muito. Dong Xiu disse a Tang que na área de Sieva, a filha do general Kueva estava sofrendo de uma dor de cabeça estranha que ninguém conseguia curar. Tang comentou que Keb é uma autoridade influente na área com uma grande fortuna e que curar a filha dele seria uma grande oportunidade para a família de Su Haoran. Ela mencionou que Keb tem um grupo de mercenários destruidores e que ocupa uma posição elevada nos círculos políticos e empresariais. O prota respondeu a Tang Xingyi que se eles conseguissem boas conexões com Keb, a segurança da família no exterior estaria garantida com a ajuda dele. A garota ficou surpresa e perguntou ao prota como ele sabia tantas informações sobre Keb, já que parecia conhecer tudo sobre ele. O prota perguntou a Tang Xingyi se ela acreditaria se dissesse que estava familiarizado com Keb e por isso sabia tantas informações sobre o tal. Tang Xingyi e Dong Xiu se entreolharam, pensando que o prota estava mentindo e que não podiam acreditar em suas palavras, achando aquilo muito ridículo. Bom, ele vai ter que provar pra vocês hoje de novo. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, o prota chegou à casa de Kueva para ver o que estava acontecendo com a filha dele, Kieva. Kieva estava sentada na sala dizendo que não esperava por isso, agora percebendo que o prota era muito jovem. Kieva continuou observando Su Haoran detalhadamente, pensando que ele não parecia nem um pouco com o médico, parecendo mais uma farsa. Kieva perguntou ao prota se ele realmente achava que poderia salvá-la da doença, mencionando que isso seria ótimo, pois ela estava esperançosa. O prota disse a Kieva que poderia curar qualquer coisa, mas que primeiro precisava examiná-la e entender o problema dela. E nesse momento, alguém ligou para o prota, que o irritou, pois ele estava sendo interrompido de novo. Era Kumi, o filho de Xiao Bao, que perguntou a Su Haoran se ele entendia que a senhorita Kieva era uma dama de sangue nobre e muito respeitada. O médico mágico ouviu e Song Xiao Bao disse que até o seu pai estava enfrentando dificuldades para curar Kieva. O diretor Zhang, o vice-diretor Wang e o prefeito Zhu entraram na sala, todos muito interessados em saber se o protagonista poderia curar a garota. Su Haoran sorriu, pensando que ninguém acreditava em sua capacidade de curar Kieva, mas que todos ficariam surpresos no final. Então o prota disse a Song Xiao Bao que se o pai dele não conseguiu curar Kieva, ele definitivamente não merecia o título de médico mágico. Song Xiao Bao perguntou ao prota como ele ousava dizer isso, destacando que a senhorita Kieva era uma paciente clínica da paz. Song disse a Su Haoran que pagaria se ele não conseguisse curar Kieva e perguntou qual seria o preço. Ele estava muito interessado em tudo que Su Haoran tinha a oferecer e o prota respondeu que se ele não curasse Kieva, teria que pedir desculpas publicamente à clínica mundial e reparar a sua falha e erro. Song Xiao Bao disse que também exigiam exatamente 50% das ações da empresa de Su Haoran como compensação, o que garantiria força suficiente. As garotas disseram a Song Xiao Bao que isso era exagerado e que 50% era demais, sendo uma exigência constrangedora, mas Su Haoran acenou com a mão pedindo a Tang Xingyi e Dong Xiu que não contasse a Kieva sobre esse acordo. Xiao Bao não tinha nada para o filho e ele mesmo atenderia os pedidos dela. Então o prota perguntou a Song Xiao Bao quanto ele pagaria se definitivamente curasse Kumi e se ela se recuperasse. Sendo importante para ele ouvir a palavra dela, Kieva Kumi ouviu a discussão entre Su Haoran e Xiao Bao, e eles queriam saber qual desses homens se manteria firme e não desistiria da discussão. Agora eles estavam nessa situação e Xiao Bao ficou surpreso, pensando que não sabia por que poderia oferecer o Su Haoran sem problemas. Ele se arrependeu ao perceber que tinha perdido a aposta e esse era o problema dele. Mei ouviu a discussão com Su Haoran, limpou a boca e percebeu que deveria intervir e resolver todos os problemas agora. O Dr. Song perguntou ao prota o que ele queria deles e disse que estava pronto para ouvir as suas demandas para então pensar sobre a sua palavra. O prota disse que se o próprio médico mágico do sol perguntasse pessoalmente sobre isso, ele poderia dizer todos os requisitos. Su Haoran falou diretamente a todos que eles queriam tirar parte da empresa naquele dia em seu jogo e as pessoas não esperavam todos os planos. O prota ainda disse ao mágico que, se ele curasse Kieva, eles lhe dariam a clínica da paz e deixariam a cidade de Sonan com seu filho. Su Haoran disse ao médico mágico que ele também queria abrir uma clínica chamada Clínica Haoran e seria um bom nome para uma clínica na sua cidade. Song Xiao Bao ficou surpreso, perguntando a Su Haoran se ele realmente precisava da clínica da paz e também se eles queriam que deixasse a cidade do filho. De repente o cara concordou com Su Haoran, dizendo que achava que 50% das ações da empresa de logística eram muito valiosas. Depois de alguns minutos, o prota levou Kumi pela mão, pensando que poderia ajudar a pobre menina e que não era fácil para ela conviver com Su Haoran. Ela achou isso muito estranho e sentiu muito calor ali. Agora, ela iria descobrir qual era o problema e isso incomodava a pobre menina. Naquele mesmo momento, o protagonista começou a usar os olhos sagrados e conseguiu entender o que havia de errado com o corpo dela, encontrando até a causa do problema. Su Haoran pensava que estava ajudando ela, mas que mesmo assim, tamanha beleza da garota chamava muito a sua atenção. Então, o prota encontrou o problema no corpo de Kumi e ficou muito feliz por ter descoberto a causa da doença, agora pronto para resolvê-la. O prota encontrou uma agulha de lã na nuca de Kumi, algo incrivelmente perigoso e que poderia ser movido rapidamente. Ele perguntou se sua cabeça realmente começou a doer quando pensava há um ano, e a sua afirmação parecia ser verdadeira. Kieva ficou muito surpresa e concordou com o protagonista, pensando como é que ele poderia saber quando a sua cabeça começou a doer, ficando até em choque. O prota perguntou a Kieva se a sua cabeça começava a doer às 4 ou 5 horas da manhã, e ela respondeu que todas as manhãs não conseguia dormir por causa da dor. O prota ainda perguntou se ela havia contatado alguém há um ano, referindo-se às personalidades estranhas, e a senhora ficou paralisada de
surpresa. Kieva contou a ele sobre isso e contou a Suhaoran que há um ano seu pai convidou um médico famoso do sudeste asiático para ir à sua casa e lá ele rezou por ela. O prota ainda disse a Kieva que a compreendia e perguntou à amiga se a doença estava relacionada com a pessoa do sudeste asiático. Ele mencionou que se fosse importante ele não poderia afirmar nada, pois a sua responsabilidade era apenas curá-la da dor. Ainda avisou a Kieva que ela poderia sentir dor durante o tratamento e perguntou se ela concordava em começar, ressaltando a necessidade de paciência. Ela aceitou todas as condições, afirmando que suportaria o tratamento e estava pronto para enfrentar a dor, considerando que valeria a pena. O prota ficou feliz e comentou que era muito observador, conseguindo identificar a doença no corpo de Kumi, que era algo difícil. O diretor ficou impressionado e disse que era incrível como o diagnóstico impulsivo da medicina chinesa poderia ser tão preciso. O vice-diretor afirmou que o prota deveria ser um gênio na área médica, conhecendo muitas maneiras até de ajudar os seus pacientes. E Song Xiaobao queria dizer algo ao pai, mas pediu que ele não ficasse nervoso. A própria Kieva não sabia a causa da doença e estava deitada enquanto o prota pensava em iniciar o tratamento, pois não tinha tempo a perder conversando ali. Naquele momento o prota pegou uma agulha pensando que deveria ajudar Kieva, pois a agulha já tinha ajudado em momentos difíceis, e aplicou a agulha na garota, que sentiu um pouco de dor, mas não deveria gritar e suportar a dor. O prota então pegou a segunda agulha, pois o caso de Kieva era grave e a única agulha poderia não ser suficiente para sua recuperação. Ele aplicou a segunda agulha em Kumi, que estava com muita dor e questionava quando é que o tratamento terminaria e a sua cabeça pararia de doer. Tang Shi comentou que era muito emocionante e interessante que o protagonista podia fazer com a garota, e Don Siu também estava curiosa. Naquele momento, o prota inseriu várias agulhas em Kumi, pensando que deveria esperar alguns minutos para ajudá-la, e prometeu que realmente iria funcionar. Suharan olhou para Kumi, percebendo e reconhecendo que ela era muito forte, pois nem todas as pessoas suportariam tanta dor. Então ele percebeu que algo estava começando a acontecer no pescoço da garota, percebendo que o tratamento estava realmente funcionando. Song Xiaobao disse que não sabia de nada de Suharan e nem de onde ele tirava aquelas agulhas, mas que era apenas uma acupuntura e não deveria ter sucesso. Xiaobao pensava que o prota estava enganando a todos, inclusive seu próprio pai, mas então o pai apontou o dedo para Suharan, o médico bruxo. Song tremeu e continuou repetindo a palavra 7, perguntando ao pai o que estava acontecendo. O Dr. Song explicou que era a acupuntura das 7 estrelas e questionou como Suharan conhecia esse método, que supostamente havia se perdido e nem existia mais. O doutor repetia que não acreditava que o protagonista reconhecesse esse método das 7 estrelas e se perguntava como ele poderia dominar esse método mesmo sendo tão jovem. Todos perguntaram ao médico o que era aquilo, esse tal método das 7 estrelas, e ele dizia que era especial e muito importante. O médico explicou que o texto mais antigo no envolvimento da medicina chinesa é o antigo cânone interno do Imperador Amarelo. O médico mencionou que existe um método ainda mais misterioso chamado cânone externo do Imperador Amarelo, mas que foi perdido há muito tempo. A acupuntura de 7 estrelas é uma habilidade única e todas as pessoas possuem 7 emoções que podem prejudicá-las, e o médico ainda afirmou que este método deveria ter sido perdido há muito tempo e perguntou como Suhaoran o conhecia. As pessoas se levantaram e confirmaram que entenderam corretamente, e o protagonista, o médico mágico que conhece métodos antigos, era sensacional. Don Siu ficou encantada, dizendo a Tang Shi que, embora não entendesse nada, parecia algo muito especial e o protagonista era profissional e competente. Suhaoran virou a agulha na cabeça de Kumi e o Dr. Song ficou surpreso pelo protagonista conhecer esse método e poder ajudar a todos. Suhaoran disse ao Dr. Song que valorizava o seu conhecimento e perguntou se ele poderia ensiná-lo o método antigo, ao que o mesmo concordou. A cabeça de Kieva começou a melhorar, mas ela precisava esperar mais um pouco. O prota percebeu que a agulha logo sairia completamente, resolvendo todos os problemas dela. A garota poderia continuar vivendo sem as suas feridas e o protagonista pediu que trouxessem um recipiente de gelo para o tratamento, e todos puderam ver o que realmente estava rolando. Naquele momento, o médico começou a correr em direção ao recipiente com gelo para ajudar Suhaoran. O prota retirou a agulha do corpo de Kumi, percebendo que agora já não havia mais nada a temer e que poderiam se livrar da infecção. Suhaoran jogou a perigosa agulha no recipiente, feliz por ter finalmente ajudado Kumi a tempo. O prota pediu a Kieva para que olhasse para ele, explicando que a agulha era a causa de todos os seus problemas. A mesma olhou para a tigela de água incrédula, perguntando ao protagonista se realmente era uma agulha e na verdade o que estava fazendo em seu pescoço. Kieva pensou que talvez fosse um parasita que estava impedindo ela de viver normalmente, causando dores de cabeça. Mas o diretor opinou que parecia um parasita que inicialmente era mole e endurecido pelo campo congelado da água, sendo esta a única opção. O vice-diretor Huan achou que parecia mais uma agulha metálica e que provavelmente ele estava certo. O prefeito concordou com ambos, dizendo que agora estavam falando a verdade. Kieva se perguntou como todos eles chegaram a essas conclusões, e Don Siu também ficou muito interessada, querendo obter mais informações do diretor e do vice-diretor sobre o que realmente era a agulha. O vice-diretor também queria descobrir a verdade sobre Suhaoran e entender como ele conseguiu retirar algo do corpo de Kumi e como ele obteve esse conhecimento. Xiaobao e seu pai também pensavam que precisavam de uma explicação, pois não conheciam e nem conseguiam entender como Suhaoran conseguiu remover algo incompreensível como uma agulha de lã, detectando mudança de temperatura que a tornava macia ao tocar o corpo. Suhaoran explicou que Kieva tinha uma agulha injetada sob o tronco cerebral, que atingiu seus nervos, impedindo ela de dormir à noite. Ele garantiu à garota que agora a agulha não estava mais em seu corpo e ela não sofreria mais aquela dor. A garota ficou feliz, decidiu abraçar o protagonista e agradeceu ele muito por ter ajudado seus problemas. Kumi abraçou seu herói Suhaoran, pensando que apenas ele poderia cumprir a sua promessa e ajudá-la sem negações ou desculpas. Ela ainda beijou o protagonista na bochecha, pensando que sempre sonhou em ter um amigo assim para ajudá-la com seus problemas.
Kievo continuou abraçando Su Haoran, percebendo que não tinha mais dor de cabeça, impressionada com a rapidez com que ele a ajudou. Su Haoran ficou surpreso se perguntando se uma beldade russa realmente o havia beijado, admirando a coragem dos estrangeiros. Ele se apaixonou por Kievo. A mesma disse ao protagonista que estava muito animada e se sentia relaxada agradecendo a ele. Dong Se-yu notou que Tang Xingyi olhou para o comportamento de Kumi e ficou com muita raiva, pronta para confrontar o marido dela naquele momento. Kumi disse a Su Haoran que ele era incrível e Tang imediatamente perguntou se ele gostaria de responder todas as perguntas de sua esposa. E nesse instante, ela empurrou Kumi e seu marido para o lado, não querendo que ela continuasse o abraçando. Tang Xingyi agarrou a mão de Su Haoran, pensando que ele não deveria se comportar assim com a sua esposa sem sentir vergonha alguma. Ela perguntou à senhorita Kievo se ela não deveria ser mais cuidadosa, pois ainda tinha agulhas enfiadas na cabeça. Haoran olhou para sua esposa e percebeu que ela estava com muitos ciúmes, pensando que ele tinha se apaixonado por Kumi e não queria que ela falasse mais a verdade. Kumi olhou para sua testa e percebeu que Tang Xingyi estava certa, ainda tinha agulhas na cabeça e Su Haoran deveria ajudá-la. Kumi disse ao protagonista que teria que pedir ajuda novamente, elogiando sua gentileza e disposição para ajudá-la, e o prota concordou com Kievo, dizendo que não seria difícil para ele ajudar novamente e que sabia como era desconfortável andar com uma agulha. Neste exato momento, Tang Xingyi puxou o protagonista pelas roupas, tentando impedi-lo de ajudar. Ela queria que ele se aproximasse de Kumi novamente e se comunicasse com ela, então o protagonista disse à garota que não era difícil, que qualquer um poderia ajudá-la a retirar todas as agulhas e que ele já havia realizado o tratamento. Depois de alguns segundos, o próprio Su Haoran se aproximou de Kumi e tirou todas as agulhas. Ele ficou contente que a sua esposa tivesse permitido isso e disse a Su Haoran que, em agradecimento por ter curado a sua doença, agora queria curá-lo e que ele deveria visitar o país. Tang Xingyi agradeceu a Kievo pelo pedido, mas o protagonista estava muito ocupado tratando pessoas e os pacientes esperavam que o médico os atendesse. Tang Xingyi continuou a apertar Su Haoran, dizendo a Kumi que ele não tem muito tempo para viagens ao exterior. Tang perguntou ao protagonista se ele estava certa e parecia que ele mesmo iria explicar tudo a Kievo para que ela entendesse e não fosse enganada. O prota estava com muita dor e disse a Tang Xingyi que ela estava certa e que tinha muitas tarefas impossíveis para realizar que não poderia interromper os seus casos. Kievo observou e percebeu que o protagonista tinha uma namorada muito ciumenta que não queria que ele se comunicasse com ela e ela estava furiosa. O prefeito disse ao Sr. Su Haoran que ele tinha alguns problemas e perguntou se ele poderia lhe dar um minuto, ao que o prota agradeceu. O prefeito disse que deveria dar um desconto e ele era apenas um funcionário vivendo modestamente. E o vice-diretor Wang pediu a Su Haoran para inspecionar o seu problema, afirmando que dinheiro não era um problema e que ele também pagaria ao prefeito Zhu, mostrando-se contente em vê-los. O diretor disse ao presidente que já estava dando propina e que se continuasse seria forçado a retirada. O prefeito foi até eles e disse ao diretor que estava tudo bem e que tinha condições de pagar. E ele e o vice-diretor decidiram abordar o protagonista agora. Su Haoran concordou, dizendo a todos que poderiam se aproximar, pois ele tornaria o pulso de cada um e informaria sobre todas as suas condições. Tang Xingyi ouviu tudo e o protagonista disse ao prefeito Zhu que ele parecia ter algumas complicações difíceis de serem mencionadas. O prota disse ao prefeito que iria prescrever medicamentos e que se eles o tomassem por meio mês ficaria curado. O prota ainda disse ao presidente Huan que ele tinha um tumor no fígado, mas que felizmente era benigno e não havia necessidade de ficar estressado. Tang Xingyi observou como o protagonista estava ajudando todas as pessoas na sala, descobrindo seus problemas e imediatamente aconselhando sobre o tratamento. Em seguida, Song se aproximou do Su Haoran, perguntando a ele sobre a técnica das 7 agulhas, mostrando-se até interessado. Song sugeriu que falassem sobre as agulhas das 7 estrelas mais tarde para resolver melhor os problemas e pediu ao médico que desse a ele. O médico pensou que ele com as agulhas das 7 estrelas não era páreo e nem poderia quebrar a sua promessa. Song disse que daria uma lição a Pon quando aprendesse a técnica e não voltaria atrás de suas palavras, pedindo perdão. Song disse ao protagonista que agora ele estava comprometido com ele e que o não agora seria totalmente dele. Ele garantiu que assinou um acordo para mudar a sua clínica para o mundo sem ficar muito chateado, pois em troca aprenderia a lendária técnica, e assinou o contrato e se aproximou do protagonista perguntando se ele poderia lhe ensinar todas as técnicas que existiam atualmente. O prota respondeu o contrato dizendo a Song que ele deveria atender primeiro, pois não entendia o que o médico estava dizendo, e Song Xiaobao ficou furioso acusando o protagonista de ser um sem vergonha, questionando por que ele havia rejeitado ensinar o seu pai se havia prometido. O prota perguntou a Song Xiaobao se ele realmente havia enlouquecido, explicando que nunca prometeu ensinar as agulhas das 7 estrelas ao pai dele, e o diretor, ouvindo a discussão, concordou com o protagonista, afirmando que ele estava correto e que não havia prometido ajudar o cara, e nem ensinar todas as habilidades. O diretor se aproximou de Su Haoran, dizendo que teriam ensinado sem problemas se ele fosse chinês, mas o prota esclareceu que, sendo ele japonês, questionava se tinha o direito de aprender aquele conhecimento. O prota repetiu sua pergunta, perguntando se ele ainda acreditava que tinha o direito de estudar a técnica, e Song ficou muito surpreso com as palavras do prota, sentindo que ele havia tocado em um ponto sensível. De repente, o médico Song começou a cair ao chão, deixando Song Xiaobao surpreso, perguntando ao pai se ele estava bem e o que havia de errado. O prota observou o Dr. Song e pensou que seria bom para ele deitar-se em silêncio. Xiaobao ficou furioso, chamando o protagonista de canalha, prometendo se vingar por tudo que ele fez ao pai, dizendo que limparia a honra da família. E o prota respondeu que Xiaobao poderia tentar, mas que ele mesmo começou a discussão. Xiaobao então começou a levar o seu pai embora, enquanto disse ao protagonista que ele deveria esperar e logo receberia e perceberia o erro que cometeu na vida. Tang Xingyi, conversando com a senhorita Kievo, comentou que ela estava ótimo e que ouviu falar que a família Tang estava na cidade de Bulu, no leste da Ásia. Xingyi perguntou a Kievo se ela já tinha ouvido falar sobre isso, mencionando que inicialmente queria investir mais de 300 milhões naquele negócio, e acrescentou que em 2 anos o volume de investimento cresceria para 8 bilhões, e perguntou se Kievo estaria interessado em trabalhar
trabalhar com eles lá. Kieva respondeu que queria continuar cooperando, especialmente porque precisava retribuir ao marido dela por ajudar com seu problema. Su Haoran disse a Tang e Kieva que poderiam continuar se divertindo, mas que ela precisava fazer uma ligação e obter informações sobre o seu povo imediatamente. Saindo pela porta, pensou que não deveriam ouvir a conversa deles, pois poderia ser muito perigoso. Su Haoran comentou com o tio Wang sobre o milagroso Song e seu filho. Song havia acabado de sair e pediu que designassem alguém para espioná-lo e disse ao tio Wang que os dois eram japoneses e que tudo aconteceu recentemente com a família Tang foi obra dele. O tio perguntou se ele tinha certeza disso e o prota respondeu que se certificou de que eles eram membros da Associação dos Deuses das Trevas, quando assumiram a empresa e estavam preparados. O prota ainda pensou que havia mais coisa a fazer hoje e que ele tentaria resolver todos os problemas importantes da sua empresa. Nesse momento, Tang Xinyi perguntou a Kumi se ela realmente usava aquela marca de cosméticos, comentando que era uma coincidência ela também gostar. Kumi disse à esposa do prota que ouviu que lançaram um novo creme facial, aquelas conversas de mulher. O prota comentou com a senhorita Kieva que tinha certeza de que da próxima vez a sua esposa lhe daria um creme facial e que não sentiria pena pela amiga. Su Haoran então disse a Tang Xinyi que já era tarde e perguntou se era hora de todos irem para casa e descansarem. E Kumi mencionou que eram recém-casados e queriam passar um tempo juntos, pedindo para adiar um pouco mais. Xinyi ficou chateada dizendo a Kumi que ela estava enganada, pois Su Haoran mentiu para ela e enganou a todos. No entanto, Su Haoran disse a Kieva que ela era muito gentil e que deveria visitá-los quando tivesse tempo, pois ele e a sua esposa ficariam felizes com a sua visita. Mas então Xinyi beliscou o protagonista novamente, querendo que ele ficasse quieto e não envergonhasse mais a família com palavras ridículas. Depois disso, Su Haoran e Tang Xinyi saíram e foram ao estacionamento para cuidar rapidamente de seus negócios importantes. A esposa, ainda com ciúmes, comentou com o prota que tinha notado como Kieva era bonita e uma garota muito atraente. O prota concordou, dizendo que Kumi tinha olhos lindos, ao contrário de algumas pessoas que agem com frieza mesmo sendo fofas. Tang Xinyi disse ao protagonista que Kieva realmente era muito bonita e que poderia olhar para ela para sempre sem se cansar, afirmando que ela era melhor que as outras. Su Haoran disse a sua esposa que ela estava certa e que já fazia muito tempo, mas que a sua esposa não permitia que ele nem sequer dormisse junto com ela. De repente, ele olhou para Tang Xinyi e percebeu que algo estava errado, e o seu humor mudou imediatamente. Após essas palavras, a garota ficou furiosa, perguntando ao prota o que ele queria dizer, pedindo que ele terminasse a frase, dizendo que estava pronta para ouvir a opinião do marido. Tang Xinyi disse ao protagonista que ele era um canalha e que queria forçá-la a se casar e que essa foi a pior decisão. Ela ainda afirmou que seu pai era tolo e que ela não queria esse casamento. Enquanto isso, o médico ficou bravo e bateu na mesa com força, incrédulo de que havia perdido uma aposta com aquele canalha. Ele sentia que toda sua reputação havia desabado por causa daquele jovem e não podia acreditar que tinha sido manipulado tão descaradamente. Nesse momento, Xiao Bao perguntou ao pai o que eles poderiam fazer a seguir e sugeriu que talvez devesse esquecer a empresa. O pai sugeriu a seu filho que saísse da cidade primeiro, pois Su Haoran já sabe que eles pertencem à associação e não podiam permanecer na cidade. Então percebeu que havia recebido uma mensagem pensando que era muito importante, acreditando que toda essa informação poderia ajudá-lo significativamente. O pai disse ao seu filho que a Associação dos Deuses das Trevas havia obtido informações cruciais sobre Su Haoran. Eles iriam descobrir quem era esse homem e abriu a mensagem começando a ler as informações, ficando paralisado de surpresa sem acreditar que tudo aquilo era verdade. Estava escrito que o protagonista da capital de Senil recebeu o codinome Tiger Fang e que ele era perigoso e não podia mais ser subestimado. O doutor descobriu que Su Haoran, ou Tiger Fang, é o chefe dos caçadores de todos os animais, sendo conhecido mundialmente como o rei sem coroa do submundo. O pai ficou chocado, perguntando ao seu filho se realmente era ele e como não conseguiram reconhecê-lo, dadas suas habilidades médicas. O pai disse que o protagonista ajudaria mais, pois eles se opuseram à lenda da presa do tigre. Xiao Bao perguntou ao pai o que aconteceria com o protagonista agora e o que ele e seus amigos poderiam fazer, considerando que ele parecia muito forte e preparado para tudo. O pai respondeu que eles precisavam sair urgentemente da cidade, esperando o que aconteceria à noite, depois de consultar a opinião da associação. E o prota chegou na casa dele pensando que deveria falar com o tio Ken para descobrir a sua opinião sobre toda a situação e disse ao tio que Tang Xinyi havia subido e imediatamente perguntou qual era a situação e quais as novidades haviam ocorrido durante a manhã. O tio Ken informou o protagonista que o médico milagroso e seu filho conseguiram deixar a cidade, mas ele percebeu que não iriam desistir tão facilmente. O prota comentou ao tio que os japoneses são um povo vingativo e que aprenderão a lição se nunca forem deixados sozinhos. Su Haoran disse ao tio que os japoneses definitivamente partiriam naquela noite e perguntou qual era o plano para enfrentá-los. O prota respondeu ao tio que estava pensando em seguir o fluxo e se livrar imediatamente de qualquer um que se aproximasse deles, considerando que essa seria a melhor ação. Ainda perguntou ao tio se poderia pegar uma arma, considerando isso importante para seus futuros negócios na luta contra tal inimigo. O tio Qian perguntou ao prota que tipo de arma ele queria e talvez pudesse encontrar exatamente o que ele estava procurando. O prota respondeu ao tio que algumas armas seriam suficientes e que não as usariam excessivamente, garantindo assim a proteção de Xinyi em perigo. O tio concordou com o protagonista, afirmando que ele estava certo e que agora o levaria a um lugar secreto onde poderia escolher qualquer arma para uma luta. O tio levou o prota a uma fábrica abandonada, pensando que lá poderia encontrar o que precisavam e o prota ficaria satisfeito com a escolha da arma. Tio Qian percebeu que precisavam ser cuidadosos, pois o inimigo poderia atacá-la a qualquer momento. A provocação já havia surtido efeito e as portas da fábrica abandonada se abriram, e Qian pôde entrar, percebendo que surpreendia o protagonista que nem esperava por isso. Qian pensou que todos os seus amigos já estavam lá e que poderiam conseguir armas excelentes. O homem correu até ele dizendo ao senhor que estava muito feliz em vê-lo, afirmando que precisavam dessa oportunidade e que ele tentaria encontrar qualquer coisa necessária. Qian disse ao homem que eles iriam entrar e discutir tudo, e ele concordou,
pedindo que os seguissem, prometendo levar a um local. Suhao-ran e Kian começaram a seguir o homem pensando que ninguém sabia daquele lugar secreto que estava muito bem escondido. O homem começou a abrir uma enorme porta de metal, comentando que precisariam andar mais alguns metros para alcançar o seu objetivo, e pediu aos senhores que fossem cuidadosos, pois poderiam se machucar com coisas espalhadas pelo chão. O prota pensou que era uma fábrica abandonada e uma velha sala de caldeiras, questionando que tipo de lugar era aquele. Ele usou a técnica especial para ver através das coisas e naquele momento ficou surpreso com o que descobriu dentro do prédio. Havia muitas metralhadoras, mais do que ele esperava encontrar, imaginando que haveria apenas algumas. O prota percebeu que havia todos os tipos de arma, granadas e diversos modelos, suficientes para preparar até uma guerra. No armazém encontraram bazucas, metralhadoras e até uma arma anti-área, com um equipamento no subsolo bem escondido. Descendo ao armazém de armas, o prota pensou que o seu tio estava empolgado demais e pediu algumas armas para se proteger. Ele olhou ao redor e percebeu que seria um problema sério se alguém tentasse roubar aquele lugar, dada a quantidade de variedade de armamento. O prota disse ao tio que ele poderia escolher as mesmas armas enquanto explicava o que precisava, e o tio pediu ao Suhao-ran que se aproximasse, mostrando que todas as armas pareciam muito melhores de perto e que ele deveria avaliar qual era melhor. O prota notou até um campo de tiro e um lugar ideal para qualquer pessoa que gostasse de atirar sem ser incomodada. Nesse momento, a atenção do prota foi atraída por uma garota sentada não muito longe polindo sua arma, e ele nem sabia quem ela era e o que estava fazendo ali. Seu nome era Yao Yili, e o prota achou ela muito atraente. Decidindo que deveria falar com ela, ele perguntou quem ela era, e comentou que ela queria brincar com armas mesmo sendo tão jovem e que não parecia algo que a sua família provasse. O tio disse ao prota que não havia necessidade de se preocupar. Falando assim, o prota decidiu que era melhor ir escolher qual arma usaria na luta. Ele foi até o rack e começou a selecionar a melhor arma entre todas as disponíveis. Pensando em qual seria mais conveniente para a equipe de tiro, o prota disse ao tio que aquela arma era boa, mas que havia sido calibrada recentemente e que ele precisava recalibrá-la. E ele perguntou a Suhao-ran o que ele realmente quis dizer, que toda a calibração das armas era ruim e que ele poderia fazer melhor. O tio perguntou se o protagonista estava se metendo onde não era necessário e porque ele estava discutindo com aquela garota, embora sua esposa fosse a melhor do mundo. O prota respondeu que cada atirador tem seu próprio estilo, portanto deve calibrar a sua arma por conta própria. De repente, uma bala passou ao lado do prota, que percebeu que se tivesse dado um passo para o lado estaria morto. Esse tiro foi disparado por Yao Yili, que perguntou a Suhao-ran se ele poderia repetir essas palavras, pois queria ouvir toda a opinião dele. E ao ver que o prota ficou em silêncio, ela perguntou se ele já havia mudado de ideia. O tio ficou surpreso, pensando porque o protagonista decidiu confrontar aquela senhora, sabendo que ela não brincava e que ele mesmo estava entrando em apuros. O rapaz também estava sentado no chão, apavorado, pensando que Yao Yili poderia acabar com tudo se o protagonista irritasse ela. Suhao-ran sorriu, pensando que Yao Yili o considerava uma pessoa simples, incapaz de fazer nada além de comprar armas. Ele pegou sua arma e começou a calibrá-la, certo de que faria melhor do que a garota e que ela se arrependeria de tudo que aconteceu se os cartuchos estivessem danificados. Ele pensou que poderia fazer uma ótima calibração, algo que fazia muito tempo e para o qual ele estava preparado. Rapidamente, o prota trocou todas as peças da arma, percebendo que tudo havia sido montado incorretamente, dificultando um tiro preciso. Ele colocou a mola na arma e se perguntou por que a garota o ameaçava sem entender o que estava fazendo. Em poucos segundos, o prota remontou a arma, pensando que todos não acreditavam que ele iria realmente recalibrar aquilo. Eles ficaram surpresos, percebendo que o prota estava muito irritado e quando ele estava com raiva completava todas as tarefas de uma forma rápida. E ela também ficou paralisada, pensando que o prota não era uma pessoa simples, impressionada com a rapidez com que ele montou a arma. Todos olharam para Suhao-ran, notando que ele estava muito calmo, como se tivesse trabalhado como assassino a vida toda, montando arma todos os dias. O prota recarregou a sua arma e percebeu como funcionava corretamente, que havia montado tudo com excelência e que a calibração estava perfeita, e ele era um mestre em armas. O prota disse a Yao Yili que era disso que ele estava precisando e que havia mudado toda a estrutura da arma para que agora fosse conveniente para ele atirar no alvo. Ele disse à garota que felizmente ela não matou ninguém, pois teria cometido um grande erro se tivesse feito isso, e que ele deveria provar na prática para ela que acreditasse que ele era um verdadeiro mestre. Ela disse a Suhao-ran que calibrar armas não era apenas montar e desmontar, afirmando que esse processo era muito mais difícil do que ele pensava. E ela disse ao prota que ele ainda precisava saber atirar, que se fizesse isso acreditaria em suas habilidades. O tiroteio foi tranquilo, confirmando que tudo estava correto, e o prota sorriu, dizendo à garota que entendia e que agora tentaria convencê-la de que ele era um profissional na montagem de armas. Ele inseriu um cartucho na arma, pensando que Yao ainda achava que ele não tinha talento, e Suhao-ran recarregou a arma de novo, decidido a mostrar a todos uma masterclass para que entendesse que não deveriam subestimá-lo. O prota disparou, percebendo que havia calibrado a arma perfeitamente, facilitando o tiro no alvo, e Yao observava enquanto ele atirava, notando sua motivação e ausência de recuo. No mesmo instante, o prota acertou o alvo bem na cabeça, percebendo que não havia perdido as suas habilidades coisa nenhuma e que estava pronto para enfrentar os seus inimigos. O rapaz ficou surpreso e disse a Yao Yili que Suhao-ran nem precisava mirar, acertando o alvo com muita precisão. O prota continuou atirando e parecia que havia apenas um buraco no alvo que entregava todo mundo que estava vendo. O rapaz percebeu isso e comentou com Yao Yili, dizendo que o prota havia errado porque era muito preciso. No entanto, o prota não parou de atirar e ainda havia apenas um buraco no alvo, sem sinais de erro. O rapaz perguntou a Yao se o protagonista havia errado de novo, sugerindo que o seu primeiro tiro foi sorte, mas Yao Yili não concordou. Ela explicou que o prota acertou o alvo com 3 tiros precisos no mesmo lugar, demonstrando toda sua habilidade. O cara perguntou se realmente foram 3 tiros certeiros, ao que a garota
confirmou, afirmando que Su Haoran era um mestre e não estava mentindo. O tio percebeu que tinha preconceito contra o Prota, mas enquanto ele estivesse com eles, Tang Shi e a família Tang estariam seguros. O Prota perguntou por que as pessoas estavam surpresas, dizendo que uma precisão como a dele não era difícil e que também teve sorte durante o tiroteio. Nesse momento, Yao pegou a mão do protagonista e quis fazer uma pergunta, esperando que ele respondesse todas as suas dúvidas. Ela perguntou a Su Haoran se ele poderia ensiná-la a usar armas, pois gostaria que ele se tornasse seu mestre de tiro. A garota disse ao Prota que seu nome era Yao e ele pediu que ele se tornasse seu professor, agradecendo por toda a ajuda. Mas o Prota respondeu que ela acabara de atirar nele e que já queria ser a sua aluna, achando curioso, mas a garota insistiu, dizendo que queria aprender mesmo com ele. O Prota, tocado pela determinação da mesma, aceitou o pedido, percebendo que poderia compartilhar o seu conhecimento e habilidades com alguém verdadeiramente interessado em aprender. Ele viu o potencial em Yao Ili, decidindo que ensinaria ela a ser uma atiradora de elite, garantindo que ela estivesse bem preparada para qualquer desafio no futuro.